Olá, pessoal. Eu sou o professor Fernando Quiroga, professor responsável pela disciplina Educação e Saúde, e este é o segundo momento do nosso diálogo a respeito de inclusão com o professor Marco César Freitas, da Unifesp de São Paulo, Campus Guarulhos. Nós estamos conversando um pouco a respeito do tema da inclusão, e eu quero prosseguir esse diálogo agora, chamo a professor para que a gente possa, então, dar sequência à nossa agradável conversa. Professor, prazer novamente. Todo meu. Estávamos dialogando um pouco aí a respeito de alguns temas e desdobramentos do tema da inclusão e algumas questões de como talvez Pierre Bourdieu e a obra dele a respeito não só do pensamento dele sobre educação, mas como ele pensa o mundo de alguma forma e a sociedade. Então, eu gostaria de saber, puxando um pouco esse encaminhar de nossa discussão, e aí uma provocação, talvez, não sei, uma coisa que eu gostaria de talvez entender, por que que o paradigma biomédico, do determinismo biológico, ele é predominante em nossas vidas como profissionais, nossas vidas como pessoas, etc, etc. Há uma pista para que a gente possa compreender isso, para além da questão dos investimentos, da questão do mercado e toda essa questão do capitalismo mais de fundo, quer dizer, uma questão antropológica, uma resposta mais filosófica sobre por que o paradigma determinista biológico predomina sobre nossa forma de compreensão do nosso corpo e da relação com o outro, por exemplo? Ah, sim, e é necessário. Agora, veja, diz respeito ao seguinte: nós estamos cada vez mais radicalizando, especialmente do início do século XX para cá, a construção do homem econômico. O que é o homem econômico? É o homem o tempo todo organizado para o rendimento e para a produção. Mas eu acabei de falar que não é apenas o capitalismo. Eu não estou dizendo o capitalismo causa e isso é consequência. Estou dizendo que tudo isso é inseparável. Sim. E que você não compreende apenas nos fundamentos econômicos do capitalismo. Apenas reeditando, falar, a infraestrutura é essa e ela gera uma superestrutura. Não estou afirmando isso. Pelo contrário, ou seja, eu estou dizendo que a construção do homem econômico, do homo economicus, diz respeito a um dos mais poderosos e danosos processos culturais de construção de quem nós somos. Né? Ou seja, ora, então, o tempo todo, a afirmação do homem econômico, do homem que desenvolve competências, do homem competente, etc. e tal, se depara com impossibilidades concretas. E no lugar de nos esforçarmos para compreender essas dificuldades concretas, nós vamos assistindo a contínuos retornos ao inatismo, aos inatismos, que são as explicações baseadas nas características inatas, na percepção de que o homem nasce pronto, do homem feito pela natureza, e que se a natureza, por suposto, foi generosa e fez alguém, entre aspas, perfeito, ele se beneficia disso, se o fez com imperfeições, ele sofre os efeitos disso. Ora, educacionalmente, nós estamos chegando no limite disso. No limite disso. A afirmação permanente, né? Ou seja, de que educar deve ser a produção do competente, do foco no resultado, etc. e tal. E acompanhado do esforço para dizer, mas quando isso não dá certo? Aí é a sua questão. Essa pessoa deve ter algo errado para o que a educação não tem o que fazer. Ela deve ter algum problema. E esse problema não há de ser pedagógico. Né? E eu imagino que eu imagino que isso seja ratificado e reforçado o tempo todo pelo mundo simbólico, pela mídia, etc, etc, como, por exemplo, ressaltando os talentos. Professor, sem o mundo simbólico isso nem existiria.
Os nossos símbolos de sucesso, realização, compaixão, atendimento, eficiência, etc. E tal. Eu li esses dias uma análise brilhante, feita pela professora Marília Pinto de Carvalho, da Universidade de São Paulo. Ela faz uma análise da seguinte maneira. Vou falar muito rapidamente aqui, e antecipadamente me desculpo, porque falando rápido, eu deixo para fora a riqueza do argumento dela. Mas demonstrando, por exemplo, há 4 décadas atrás, alguns autores mostraram de modo muito interessante o trabalho docente nas escolas públicas de São Paulo como algo pronunciado no feminino. A professora atenciosa, a professora amorosa, como se fossem características naturais do feminino. Sim. E, portanto, não do masculino. E como isso vai se passando, até que recentemente a escola é inundada por argumentos gerencialistas. E a professora elogiada, inclusive elogiada para ganhar mais, é aquela que maneja os repertórios que a própria sociedade chama, erradamente, é lógico, de masculinos. O foco, a eficiência, a gestão, o resultado, nada mais de ternura, etc. e tal. Então, há uma intersecção entre questões de gênero que vão tornando esse labor um labor produtivo porque masculino e o improdutivo porque feminino. Nas intersecções que determinam o improdutivo como feminino, nós encontramos a deficiência que é permanentemente reduzida a não ser eficiente, a ser ineficiente. Como é que você compreende as nossas deficiências? Entendendo que elas estão radicadas na produção das nossas eficiências. Então, percebe, sem o simbólico que vai chamar o produtivo de o máximo, sem o simbólico que vai chamar o resultado de masculino e brilhante e tal, você não tem essa realidade. Ou seja, eu ainda concordo com o Max Weber, que diz que nós estamos amarrados em teias simbólicas. Em nós, as nossas teias de convivência são nós simbólicos e assim por diante. O homem econômico é isso. É alguém que se encanta com a própria destruição. É alguém que se encanta com a própria impossibilidade de ser frágil. Como se a fragilidade não fosse o que nos encanta como humanos, mas aquilo que nos retira do conjunto dos humanos. Professor, a gente sempre escuta de professores atuantes em sala de aula que eles não estão preparados para lidarem com a inclusão, por exemplo. Sobre essa questão, eu desdobro para essa pergunta. Dependeria a inclusão de saberes especializados para a prática pedagógica? Ótima questão. Veja, é bastante compreensível e desejável que as pessoas, diante de qualquer desafio, perguntem: o que eu penso a respeito disso? O que eu sei a respeito disso? E onde eu vou beber para saciar essa sede? Ótimo. O problema é que nós convivemos com uma distorção que prejudica tanto a educação quanto a saúde. A primeira, que resulta desse reducionismo que você acabou de mencionar. Esta presença, que para mim parece ser uma presença estranha, ela rapidamente é identificada como uma presença não da ordem do pedagógico. Então, eu imediatamente corro o risco de pensar: eu não tenho uma questão pedagógica aqui. Qualquer resposta que será dada para mim e não comigo. Aí eu acabo distorcendo a contribuição da saúde. Porque uma coisa significa reconhecer que um problema complexo solicita um diálogo amplo, um diálogo sem fronteiras. Outra coisa é supor que eu, como educador, sou um vazio, que recebo de um outro campo um saber pericial, que faz uma perícia, e me informa o que fazer. Eu abdiquei de pensar essa questão em termos educacionais. Em pensando em termos educacionais, eu vou precisar de outras respostas. Então, eu preciso ter o protagonismo. Eu estou dentro da escola, é uma questão educacional. Eu preciso ter a iniciativa. No educacional, eu não tenho tudo o que eu preciso. Então, eu preciso daquilo que favoreça eu pensar pedagogicamente. Não exatamente aquilo que é um tiro no pé, quando a escola fala: tem coisas na escola que não são educacionais.
e que supõe que tudo se resolve quando eu tenho uma interferência pericial do âmbito da saúde. Quando isso acontece, nós chegamos a uma terceira distorção. Ou seja, aparece essa perícia, aparece um laudo, e daí nós falamos assim, ufa, eu estava certo, essa pessoa de fato não é educável. Estamos certos, recebemos um salvo-conduto. A questão não era pedagógica e foi confirmado, não é pedagógica mesmo. Uhum. Quando a pergunta que enseja o nosso convívio é que experiência nós podemos ter em comum? E não uma declaração daquilo que temos de incompatível e assim por diante. Certo. Algo que nos acalma só, né? Nos tira aquela angústia, mas que não resolve a questão. Outra questão também que povoa os questionamentos e de alguma forma, as famílias também, diz respeito à medicalização na escola, né? Cada vez mais frequente, isso em todas as direções, né? Com Ritalina, enfim, uma série de medicamentos aí que são dados às crianças em razão dessas questões que se vinculam talvez, a um não cumprimento de uma expectativa que teria com relação a determinados alunos. Eu pergunto se existem sentidos ocultos e quais vínculos epistemológicos existem nessa questão de medicalizar alunos na escola e cada vez parece mais intensamente. E não é só uma questão de mercado, há uma questão simbólica, uma questão da próprio entendimento do que é a escola, enfim, e tudo mais. Talvez uma busca de resposta rápida para resolver talvez uma angústia cujo fundamento não é só uma questão biológica, uma questão que se resolva simplesmente ali num laboratório, mas que tem um fundamento cultural, sociológico, antropológico muito grande e que talvez venham daí as respostas para aquilo que encaminharia talvez a resposta mais razoável. Mas essa é a questão da medicalização. Olha, é fundamental tomar como ponto de partida um esclarecimento. A medicalização não quer dizer usar medicamentos. Uma pessoa que deve usar insulina, por exemplo, a presença dessa medicação é inquestionável. Sim. A medicalização não é uma crítica à existência dos medicamentos. E a crítica da medicalização não é absolutamente nenhuma desconfiança com a ciência. Muito pelo contrário. Medicalização é uma crítica que aproximou o universo educacional de várias outras frentes, da psicanálise, por exemplo, para reconhecer que muitos problemas educacionais estavam deixando de ser tratados como educacionais. Medicalização é isso. Não reconhecer o pedagógico como pedagógico. É recusar-se a perguntar que problema é esse? Porque ao perguntar, isso tem questões educacionais, sociais, etc, 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 para transferi-lo para um lugar. Ou seja, quem responde isso é o médico. Por isso, medicalização. Então, os distúrbios de aprendizagem, você deve ter algum distúrbio, por isso não aprende. Daí, então, eu explico o que é o distúrbio e daí entendo por que não aprende. Ora, isso é medicalização. Um processo de transferência disso. Quem fala é o médico, e a escola não fala, a escola que silencia. Não é? Aqui, vocês acho que estão percebendo que estão no meu ambiente de trabalho, tem muitos livros. À minha direita tem uma análise muito interessante, feita por antropólogos norte-americanos, sobre a ampliação das descrições que fundamentam os nossos códigos internacionais de doenças, os CIDs, por exemplo. Uhum. Então, vejam, em alguns momentos isso se torna dramático. Você passa a ter, por exemplo, a definição dos espectros relacionados ao luto. É uma coisa bem complicada. O luto não é fácil para ninguém. Até tal momento o luto é normal. Um pouco mais você está num espectro que precisa ser acompanhado. Um pouco mais você tem
um distúrbio, o luto. E nós, educadores, nós professores, isso tem uma criatividade imensa. Aquele ali tem um transtorno, o quê? Ele é teimoso, ele tem um transtorno, percebe? Ele não aceita. Então, a dificílima tarefa de compreender as nossas desinteligências, desentendimentos, mas não, calma, quem explica é o médico que tem um transtorno, acabou. Isso é medicalização. Sim. Medicalização. E esses espectros aumentam, ganham. Lembremos que até bem pouco tempo a homossexualidade estava aí. Uhum. Da mesma forma, intensa, espectro, etc. Ora. Então, a medicalização não vai dizer para ninguém, olha, mas você pare de tomar remédio, não é nada disso. Mas é a transferência para a apreciação médica, aquilo que absolutamente é de ordem educacional, ainda que desafiador. Tá? Correto. Para a gente encerrar o nosso diálogo, professor, então eu queria a sua contribuição no sentido, então, de pensar uma coisa mais específica. Por exemplo, quando a gente pega o TDAH, que é algo, talvez dentre esses CIDs aí que o senhor comentou, o mais comum dentro do ambiente escolar. E que as respostas e talvez a produção predominante sobre isso ainda esteja aí no paradigma biomédico e de medicalização, etc, etc. Eu gostaria de saber, então, quais contribuições a cultura e a antropologia podem dar no sentido de compreender TDAH, por exemplo, que entra uma série de discussões ainda, porque isso consiste numa perda do poder de concentração. E aí nós temos um assunto cultural para tratar. Então, de que modo a gente pode, com estas áreas, aí talvez buscar alguns encaminhamentos de resposta para essa questão? Professor, eu trabalhei um tempo numa universidade, pouquíssimo tempo, numa universidade em Amsterdã, na Holanda. E numa sala tinha lá uma plaquinha. E nessa placa estava escrito assim: você conhece alguém que não seja hiperativo? Percebe? Ora, é impressionante como nós conseguimos produzir uma personagem, o desatento, o inquieto, hiperativo, sem levar em consideração que estávamos naturalizando a forma escolar. Ela é isso. Inquestionavelmente, desde todo sempre, para todo sempre, como se fosse natural. E o inadaptável, etc. e tal, são patologias. Percebe? Ou seja, a França tem produzido estudos muito inquietantes e que perguntam assim de modo simples: somos todos hiperativos? Ou, por exemplo, a comparação do nível de medicamento para TDAH na França com os Estados Unidos. Eles até brincam, falam assim, bom, ou os franceses são imensamente concentrados e os norte-americanos não, ou temos algum problema. Porque a indústria farmacológica que interage com esse transtorno, entre aspas, dos Estados Unidos, vende bilhões de medicamentos a mais do que os franceses. O que acontece? Ou seja, franceses são biologicamente mais atentos e norte-americanos. O que acontece? Que retorno é esse ao cérebro para que o desventamento do cérebro tudo explique? Tudo explica. Então, somos o nosso cérebro. Entendi o que o cérebro é ou não é, compreendo. Então, daí vai aparecendo a neuroestética, o neuroplanejamento, a neuropedagogia, E quando falha algo aí, eu identifico a falha e transfiro para o médico. Em termos educacionais, é necessário, a meu ver, humildade para debater. Caso contrário, a resposta está pronta. Você precisa de uma perícia que demonstre o que não está funcionando bem. Eu vejo, professor, com imensa preocupação, para responder bem objetivamente à sua questão. E vejo também, perplexo, assustado, a multiplicação de assessorias. Identifique
previna, prevenção. Do que estamos falando? Professor, mais recentemente eu conversei com um dos tradutores de um dos pensadores da última geração da Escola de Frankfurt, do Christoph Turk. Ele tem uma obra que está traduzida no Brasil, que chama Hiperativos, Abaixo a Cultura de Déficit de Atenção. Nesse texto ele traz alguns elementos para que a gente pense essa crise do regime de atenção, vinculando a incorporação das telas em nossas vidas culturais desde o nascimento, né, e ao longo de toda a nossa existência, cada vez mais intenso isso, ou seja, né, a gente já nasce com uma televisão na sala, no quarto, na cozinha, depois ganha um tablet com 2 anos, depois TV, depois smartphones, celulares, etc., de modo que a gente está impregnado e mergulhado nesse universo de telas, né? E aí eu trago uma reflexão, uma referência do Walter Benjamin, quando ele faz aquela reflexão naquele texto da reprodutibilidade técnica, que ele faz uma crítica ao cinema, dizendo que no momento em que nós, quando assistimos um filme, teríamos a possibilidade de refletir sobre aquilo que nós vimos, nós somos imediatamente, nos é roubada essa possibilidade de reflexão e representação, porque outras cenas se sucedem àquela que a gente acabou de ver. Então, a gente é impedido de refletir, de alguma forma é impedido de reter a imagem e fazer qualquer tipo de reflexão e representação. Queria saber de que modo isso é um referencial que antropológico, né, que contribui também para explicar isso e de que modo a gente pode, então, portanto, prosseguir aí com outras contribuições desse campo. E aí depois a gente encerra essa conversa, professor. Eu te agradeço. Veja, essa é uma referência importantíssima, fertilíssima, fundamental. Mas eu quero acrescentar à riqueza disso, justamente, uma sugestão para que nós, educadores, prestemos atenção num livro cujo título é muito significativo, Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço. Pequeno no tamanho, grande na qualidade. Escrito por um filósofo coreano que vive há muito tempo em Berlim, chamado Byung-Chul Han. O nome pode ser mais complicado, o nome coreano, mas Sociedade do Cansaço não deve sair da nossa memória. Porque ele dá prosseguimento a esse debate, explicando o que nós nos tornamos. E explica o seguinte, olha, não é suficiente mais, na opinião dele, e eu concordo, não é suficiente mais descrever como nós nos tornamos uma sociedade do consumo, que nós nos tornamos. Nós somos uma sociedade do consumo. Mas ele disse que nós não somos só uma sociedade do consumo. Nós também somos uma sociedade que se consuma, ou seja, em que cada um se destrói. Como assim? Ora, esse homem produtivo, levado às últimas consequências, é aquele homem que está permanentemente ligado e que vai transformando isso nos códigos culturais do mérito. Ó, eu estou disponível, eu estou disponível, eu estou disponível. Quando as pessoas fazem a crítica ao Uber, a uberização da vida, olha, as pessoas estão sendo contratadas sem direitos nenhum para né, ou seja, ficarem disponíveis, os que defendem falam, pergunta para ele se ele não quer, ele fala, não, eu fico 10 horas, eu fico 20 horas, eu fico, e se eu quiser? O Byung-Chul Han chama atenção para isso, que nós vamos deslocando para o campo imaginário do esforço, e até as deficiências deixam de existir. Ele fala assim, veja aquele ali, veja a Paralimpíada, aquela pessoa sem pés, corre mais que você que tem pés, ou seja, você não se esforça o suficiente. Não é? Então, tudo passa a ser objeto da meritocracia. Se você quiser, você chega lá. Não conseguiu matar sua fome com 10 horas de trabalho? Trabalhe 20. É a sociedade do cansaço. Então, é o homem plugado, disponível, e que olha a fragilidade do outro com desdém. Fala assim, eu não vou dar uma bolsa para ele que não se esforçou como eu. Eu não vou dar um ganho para ele. Olha, eu trabalhei 30 horas e ele... Você olha para a dificuldade com desdém. E ao converter tudo em signos da meritocracia, chega num ponto final de consumação. Tudo está consumado, ou seja, eu vou viver o máximo quando eu finalmente me destruir completamente. Ele chama isso de barbárie. Quando nós ensinamos isso, olha, resultado, foco, produção,
né? E vamos transformando as fragilidades, as vulnerabilidades, o direito que você tem, fala, eu não consigo, eu tenho medo, faz comigo, eu preciso da sua mediação, como signos ou do não esforço, ou da anormalidade, etc. e tal, eu estou apostando num homem não humano, que é esse homem tão disponível, tão plugado, que no fim ele é mais do que desatento. Ele é alguém que não permanece em lugar nenhum que não seja a sua própria destruição. Por isso que ele troca, até se consumar. É a vela que acende, só que não acende para iluminar, acende para acabar, diminuir. Então, é um alerta que se soma, não é a mesma, não estou dizendo que uma ideia é igual à outra, mas é a continuidade de uma reflexão densa, profunda, Sim. do homem que não consegue parar. E que já tem um rótulo ali, ele é o hiperativo, está aqui o seu laudo. Bom, isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, isso é desumano. Professor, eu quero agradecer imensamente mais uma vez essa contribuição, essa riqueza de exposição de ideia e de formulação nas respostas. Para mim foi mais uma aula, uma aula depois do nosso período de formação na pós-graduação, muito rico, agradecer, espero que tenha sido também um conteúdo e uma conversa bastante enriquecedora para os nossos alunos, e me despeço do professor, espero vê-los no próximo momento. Um abraço a todos. Até mais. Muito obrigado. Uma honra para mim. Muito obrigado.